aqueles que chegaram um pouquinho depois que eu dei as boas-vindas. Mais uma vez, quero dizer, é uma alegria estar aqui com vocês, falar desse tema tão caro, tão urgente, tão necessário nesses tempos de hoje, falar sobre a formação da afetividade dos nossos pequeninos, em meio a um mundo tão conturbado, tão confuso acerca dos afetos. Para nós, de fato, é uma grande graça, uma grande responsabilidade poder tocar nesse tema. Então, para aqueles que não me conhecem, sou a Laila, sou uma das responsáveis pelo Centro de Estudos Imago Dei em Teologia do Corpo, esse apostolado dedicado a estudar e a propagar os ensinamentos de São João Paulo II, mais especificamente a teologia do corpo e tudo aquilo que cerca esse grande tesouro que Santo Padre nos deixou acerca do que significa ser humano, do que é a pessoa de fato, da natureza humana, de tudo aquilo que passa pela nossa humanidade, tudo aquilo que toca o nosso coração humano. Então, o nosso Centro de Estudos foi fundado enquanto Centro de Estudos Imago Dei, vai fazer 2 anos, no dia 1º de outubro, mas já há algum tempo nos dedicamos, já há mais de 10 anos, nos dedicamos aos estudos e à propagação da teologia do corpo. Pessoalmente, né, só para dar para vocês uma trajetória de como eu cheguei aqui nesse tema especificamente, hoje responsável dentro do Centro de Estudos para falar da teologia do corpo para as crianças, da afetividade nas crianças. Então, a minha formação pessoal mesmo é em educação física, fiz educação física na graduação e logo em seguida fiz o mestrado, o doutorado em educação física também. E só um minutinho, só colocar aqui, pronto, carregador aqui. Fiz o mestrado e doutorado nessa área e depois fui dar aula na faculdade, dei aula de anatomia, de fisiologia humana e também de crescimento e desenvolvimento humano e aprendizagem motora. Então, já me voltava para essa área do desenvolvimento infantil e de tudo aquilo que tocava o desenvolvimento das crianças, né? O crescimento e desenvolvimento das crianças. E aí, em 2015, já era a época membro do Instituto Sursum Corda, participava lá como membro. Comecei lá dentro a estudar a teologia do corpo. Em 2015, já com uns 3 anos de estudos, eu decidi deixar a minha profissão para me dedicar somente à missão, a esses estudos, à evangelização de uma forma geral. E hoje, então, me dedico à teologia do corpo quase que exclusivamente, né? Sou também instrutora do Creighton Model System, o sistema de apreciação da fertilidade humana. Então, que também tem a teologia do corpo na base, então tá tudo junto, né? Tudo na mesma linha. E ao longo desses mais ou menos 11 anos de estudos da teologia do corpo, uma das perguntas que mais escutei, que nós do Centro de Estudos Imago Dei mais escutamos é: poxa, por que eu não ouvi falar disso antes? Como teria me ajudado a passar por tal e tal ponto da minha história? Como teria me evitado determinados sofrimentos, determinados erros acerca da vivência da sexualidade, da vivência da afetividade? Então, movidos por isso, nós nos decidimos voltar o olhar para as crianças. Se esse era um ponto, uma angústia de tantas pessoas, por que não ouvir falar disso antes? Nós desejamos, então, estudar para poder trazer para os pais, os professores, catequistas, tios, todos aqueles que lidam com as crianças no dia a dia, um caminho, uma luz para ajudá-los a falar da teologia do corpo também para os pequeninos. E não somente por causa dessa pergunta, não somente porque os adultos, os jovens, chegam para nós com essa fala de que gostariam de ter escutado falar disso antes, mas também porque, se olharmos para o nosso contexto moderno, nós vamos ver que cada vez mais as crianças têm sido covardemente ameaçadas por uma cultura enlouquecida, por uma cultura nefasta que deseja de fato distorcer, corromper a compreensão que elas têm acerca dos seus afetos, acerca da sua corporeidade, acerca da sua vivência enquanto homem e mulher, muito mais acerca de uma futura vocação, acerca de uma busca de santidade mesmo. Então, se para nós
hoje adultos, ou os jovens já um pouquinho mais velhos, existe essa angústia de desejar ter escutado falar dessa teologia do corpo antes, quanto mais urgente é falar disso para as crianças. Hoje, de fato, um alvo muito certeiro, um alvo muitas vezes até fácil para toda essa cultura estranha na qual nós estamos inseridos. Então foi essa a motivação, e daí surgiu o projeto Crescer. Nos últimos 3 anos, eu particularmente tenho me dedicado dentro do Centro de Estudos a essa área de buscar formação específica voltada para as crianças, e esse projeto então tem sido nutrido, fomentado, gerado já há mais ou menos 3 anos, dedicados com muito estudo, muito trabalho, muita oração, para entendermos mesmo de Deus o que Ele esperaria de nós, esperava de nós, direcionado para essa fala com as crianças. Então, daí surgiu esse projeto Crescer, e aliado também a algumas imersões que nós fizemos presenciais, tanto aqui em Brasília, quanto também no Rio Grande do Sul, e alguns pedidos que nos têm chegado de pessoas de outros estados, até mesmo de fora do país, pedindo para ter alguma coisa online, uma vez que não conseguiriam participar dessas imersões presenciais. Então foi a partir daí que nós bolamos uma estrutura, pensamos naquilo que poderíamos fazer para melhor apresentar nesse momento um conteúdo que ajude os pais, que ajude os adultos que lidam com as crianças diretamente a passar por essa educação autêntica da afetividade e da sexualidade dos pequeninos. Então, nosso conteúdo não é voltado para as crianças diretamente, mas sim no intuito de formar aqueles que irão formá-los, aqueles que têm a primazia na educação dos pequenos, aqueles que têm a grande tarefa, a grande missão, o grande dever e o grande privilégio de tratar dessa formação humana, de fato, uma arte. Formar uma alma, educar uma alma imortal é uma grande arte, e especialmente quando nós tocamos nesse tema da afetividade, da sexualidade, requer ainda mais maestria para que façamos isso de forma a conduzir as crianças à autêntica educação da sexualidade e da afetividade. Então, essa noite é o lançamento do projeto. No final eu quero explicar um pouco mais para vocês o que nós temos em mente, quais são os nossos planos, mas hoje já quero trazer alguns conteúdos que são já para nós uma luz, para começar a abrir os nossos olhos em direção a essa formação afetivo-sexual. Muitas vezes, quando nós tocamos nesse assunto, nos sentimos como passageiros, tripulantes de pequenos barquinhos em alto mar, no meio de um mar agitado, de uma tempestade de informações, ou melhor, de desinformações que tocam esse tema, no meio de um mundo que confunde amor com luxúria, que confunde felicidade com prazer. E o que nós queremos é dizer, existe uma luz, existe uma maneira, existe um olhar para a afetividade, para a sexualidade humana, que são verdadeiros, que é o olhar baseado na antropologia católica, e é sobre isso que nós queremos falar um pouco mais com vocês. Antes, só quero pedir um favor, coloquem aí no chat para mim como é que tá o som, como é que tá a imagem, se tá tudo certinho. Digam também de onde vocês estão falando, né? Aqueles que quiserem abrir as câmeras também. Falar de pessoa humana, é bom a gente ver o rosto, então não tem problema se estiver descabelado, tá tranquilo, né? Estamos em casa. Certo. BH, Brasília, Gramado, Planaltina, São João del Rei, Montreal, Valparaíso, deve estar de madrugada por aí, né? Formosa, São Paulo, que alegria. Sejam realmente bem-vindos, e ver pessoas de tantos locais nos faz ter mais uma ideia da profundidade, da importância de falarmos desse tema. Porque no mundo de hoje existe uma cultura que pulverizou o significado do que significa ser humano.
O grande problema que nós temos hoje é justamente essa pulverização do significado da pessoa humana, do conceito de pessoa humana. Nós temos uma visão confusa, deturpada, que não é compatível com a verdadeira natureza humana, que fragmenta o ser humano, uma deturpação também de outros conceitos, como o conceito de amor, o conceito de família, o conceito de felicidade, o conceito de matrimônio, o conceito de vocação, o conceito de corporeidade, o conceito de sexualidade, de afetividade. Numa cultura hedonista, numa cultura autorreferenciada, nós vemos que esses termos vão sendo manipulados e ajustados para atender os interesses dessa cultura. E o grande problema quando nós falamos da educação das crianças é que pelo fato delas estarem em pleno processo de formação, em pleno processo de desenvolvimento da razão, elas são muito vulneráveis a assimilar esses conceitos inadequados e distorcidos das coisas. E existe toda uma estrutura por trás que entendeu muito bem isso, que conseguiu compreender a vulnerabilidade das crianças e que trabalha dia e noite para atingi-las, para corromper o seu imaginário, para distorcer a sua memória, para enfraquecer a sua vontade, para obscurecer a sua inteligência, de modo que elas vivam não como pessoas humanas, não cresçam para atingir a plenitude do seu desenvolvimento, mas fiquem estagnadas numa imaturidade, numa má formação que traz uma série de problemas para elas. O primeiro deles é que nós hoje vemos, por exemplo, adolescentes, pré-adolescentes, que não conseguem responder, ou talvez até adultos mesmo, que não conseguem responder a pergunta: quem sou eu? Nós perdemos de vista essa informação do quem nós somos. É uma pergunta que assusta muitos de nós. Quem sou eu? O que é ser pessoa humana? Então, o Papa Bento XVI dizia, se não me engano, no ano de 2012, num discurso na Cúria Romana, ele dizia que hoje está em jogo a visão do próprio ser, a visão daquilo que significa de fato ser humano. E se eu não tenho uma visão adequada do que significa ser humano, ou seja, se eu parto de uma antropologia inadequada, tudo que eu for trabalhar na formação das crianças vai ser também inadequado. Porque se eu parto de uma visão fragmentada do homem, eu não consigo tratar o homem de maneira integral. Eu não consigo abordar determinados aspectos físicos ou psicológicos ou afetivos. Eu não consigo tratar tudo isso de uma forma que contemple a grandeza, a complexidade do ser humano. Ou seja, eu preciso voltar para uma antropologia adequada. Porque com uma visão inadequada do homem, é muito difícil construir os andares de um edifício, se a base está fragmentada. Diante dessa loucura do mundo moderno, dessa esquizofrenia moderna, acontece que nós podemos ter duas posturas. Ou uma postura, de fato, de negação da nossa natureza, que é o que tem acontecido hoje em dia, um olhar fragmentado, um olhar para a natureza humana que nega, primeiro, a verdade de que somos criaturas, a verdade de que nós não determinamos aquilo que nós somos, a verdade de que nós somos formados por corpo e alma. Então essa é uma postura que nega a natureza, que aceita, que nega essa natureza, né? Uma postura que não reconhece nada disso, ou seja, que não reconhece que nós somos um dom, que a nossa existência é um dom de Deus. E nós temos uma outra postura que é buscar reconhecer a falsidade de tudo isso e ir atrás, então, da verdadeira natureza humana. E é esse o nosso desejo aqui, é essa a proposta do Projeto Crescer. Reconhecermos a verdade acerca da natureza humana e transmitir essa verdade para as crianças. Porque só a partir desse entendimento, ou ao menos desse plano de fundo na formação delas, é que elas conseguirão crescer, formar a sua afetividade, formar
a sua consciência acerca da dignidade do corpo, da dignidade do sexo de forma adequada, de forma que não vá fazê-las se afundarem em meio a todas essas agitações do mundo moderno que levam de fato o ser humano a uma destruição, a uma autodestruição. Não é muito difícil olharmos ao redor e encontrarmos exemplo disso, né? É muito fácil de percebermos, talvez até mesmo dentro das nossas casas, dentro dos nossos ambientes de trabalho, dentro da nossa vizinhança, como existe uma autodestruição hoje do ser humano e como as crianças têm sido um alvo muito, muito, muito fácil de tudo isso, crescido com uma visão fragmentada entre corpo e alma, crescido com uma visão distorcida acerca do que significa ser feliz. A verdadeira felicidade humana, a verdadeira realização humana pela qual nosso coração tanto anseia desde pequenos, passa por uma visão integral da pessoa humana. Não tem como ser feliz sem um olhar de integridade. E isso é muito importante. Por outro lado, essa cultura mal intencionada entendeu muito bem os fatos da corporeidade, da sensibilidade, da sexualidade humana, da afetividade humana. Muitas vezes, quando nós tocamos nesse tema, eu que tenho me dedicado a estudar isso já há esses anos, né, que falei para vocês, muitas vezes escuto, nossa, mas eu vou falar sobre esse tema com as crianças, mas não é muito cedo, eu tenho medo de antecipar as coisas, eu não sei muito bem o que falar. De fato, nós precisamos nos formar e precisamos abrir a boca. O silêncio não é mais uma opção para nós, porque existem muitas vozes por aí, gritando, pessoas, ideologias, toda uma arquitetura social vociferando mentiras para as crianças. E isso faz com que as crianças sejam pervertidas a partir de dentro desde muito cedo. Então nós precisamos contrapor. Se existe todo um movimento mal intencionado que entendeu o funcionamento do ser humano, que entendeu como o ser humano pensa, o que é que mexe com os afetos, o que é que seduz, o que é que atrai os nossos interesses, a nossa vontade. Todo mundo vai lembrar, por exemplo, se eu pensar aqui mais ou menos numa faixa de idade, mais ou menos da minha idade, vão lembrar da propaganda, compre batom. Nós éramos pequenininhos. Se eu falo que compre batom, a gente até imagina. Quem lembra da propaganda, consegue lembrar do batonzinho, balançando para lá e para cá, porque aquilo mexe, as cores, as propagandas de brinquedo, as propagandas de programas, os desenhos, os filmes, as músicas. Essa indústria entendeu muito bem como se mexe com a sensibilidade, com a afetividade, com a corporeidade humana. E nós não podemos ficar para trás. Nós precisamos entender também para poder fazer alguma coisa, para poder entrar nessa batalha com as ferramentas necessárias. As crianças são facilmente confundidas acerca da verdade, acerca do seu corpo, acerca dos seus afetos, acerca daquilo que as faz felizes. Basta nós vermos como uma simples negação de um chocolate, de uma brincadeira, parece que o mundo interior da criança acabou. Ela deita no chão e chora como se a vida estivesse por um fio. Por quê? Porque ainda está aprendendo a lidar com os seus afetos, ainda está aprendendo a compreender toda a complexidade do que significa ser humano. E nós precisamos guiá-las, ajudá-las nesse processo. Só um parênteses aqui, eu vi que alguém levantou a mão. Nós podemos combinar o seguinte, se vocês quiserem colocar as perguntas aqui no chat, acho que fica mais fácil, porque aí eu consigo seguir uma linha de raciocínio aqui, e aí em determinado momento eu paro, respondo as perguntas do chat, e ao final nós fazemos isso novamente. Pode ser assim? Só para ficar mais fluido o raciocínio aqui. Então, um ponto importante de partida é nós entendermos as artimanhas do inimigo.
nós precisamos estar atentos. Essas coisas são apresentadas para as crianças não de forma, muitas vezes não de forma tão explícita, embora hoje em dia, até nesse ponto, já haja um movimento também, mas muitas vezes de maneira sutil. Nós precisamos estar atentos aos desenhos. Vocês, pais, mães, quantos desenhos vocês conseguem listar hoje que não apresentam personagens com um sexo determinado? Que não, você não consegue saber se é masculino ou se é feminino. É uma coisa genérica. Isso vai sendo implantado para as crianças. Os brinquedos. Eu recebi outro dia uma mãe que veio me procurar e ela dizia: minha filha ganhou uma boneca de aniversário. Fiquei tranquila, a bonequinha ali, cabelinho, né, lacinho, vestidinho. De repente, um dia a menininha tá brincando de trocar a roupa da boneca. Quando ela tirou o vestido, os órgãos sexuais da boneca eram masculinos. Algo que talvez passaria completamente desapercebido. Ou seja, é sutil, não é por acaso. Não dá pra querer convencer que foi um erro lá na indústria do brinquedo que colocou, nossa, trocou. Não é. É algo intencional. É algo feito para desconstruir o imaginário, para corromper o imaginário das crianças e levá-las à perversão. Quantos filmes, quantos documentários, quantas séries hoje disponíveis facilmente no YouTube, em outras redes sociais, em outras mídias, facilmente acessíveis pelas crianças, que estão ali introduzindo ideias distorcidas, introduzindo pensamentos ou imagens que vão assustar e vão surpreender e vão marcar profundamente a alma, os afetos, as emoções das nossas crianças. Esse olhar atento não pode ser negligenciado por nós. É o primeiro ponto. Quantas músicas, peguem as músicas de hoje em dia, as crianças estão por aí dançando. Quantos de nós, volta um pouquinho na nossa própria vida, quantos de nós dançamos há algumas décadas atrás na boquinha da garrafa? Como se fosse algo inocente, que gracinha tá ali dançando. As ideias são introduzidas, a deturpação da sexualidade é introduzida, as marcas afetivas desse tipo de comportamento são muito profundas. Então, as músicas de hoje em dia que falam tanto de adultério, de traição, de relações sexuais explícitas, é poderíamos dizer, uma indústria pornografada também dentro da indústria fonográfica, né, dentro da indústria da música. Nós precisamos nos ligar e, de fato, nos antecipar para que as crianças, antes mesmo de ter contato com essas realidades, porque infelizmente não conseguiremos colocá-las numa redoma para a vida inteira, mas antes que elas tenham contato com tudo isso, com toda essa distorção nas músicas, nos filmes, nos brinquedos, nas redes sociais, nas propagandas, na literatura, quantas historinhas distorcidas, quantos adolescentes fazendo prova por aí com os contos. Falo de provas que já recebi de algumas mães, provas que partiam do conto da Cinderela, da Branca de Neve, da Bela Adormecida, e que você ia ler a história, era completamente distorcida e ideologizada. Tá ali, tá lá, e eles estão assimilando tudo isso. Então, enfim, né? Para não dizer da chamada educação sexual que muitas vezes é apresentada dentro da escola ou dentro de alguns ambientes, né? O que nós poderíamos melhorar a escrita e dizer que em 99% dos casos é uma verdadeira deseducação sexual. É uma apresentação para as crianças de algo inadequado e muitas vezes abusivo, incompatível com a idade delas e que vai corromper de fato a partir de dentro. E quando a gente fala da degradação da sexualidade, da afetividade, por que isso é tão importante?
aos olhos dessa indústria mal intencionada, dessas ideologias mal intencionadas. Porque, anotem isso, aquilo que é mais sagrado sempre será o mais profanado. Aquilo que nós temos de mais sagrado, se nós queremos saber o que é, basta olhar para a realidade que é mais profanada. E nós vemos hoje uma profunda profanação da sexualidade, da corporeidade, do masculino, do feminino, do matrimônio, da família, da castidade, porque essas coisas são verdadeiramente sagradas. E se nós perdermos de vista a dignidade e o valor dessas coisas tão latentes e tão patentes também, porque passa pelo mundo interior, mas também é algo tão visível, tão manifesto, se nós perdermos de vista isso, essa realidade terrena, humana, nós perderemos de vista com muito mais facilidade a dimensão do transcendente, e isso é muito prejudicial para as crianças, né? Então, em meio a tudo isso, depois dessa breve introdução, o que você tem buscado fazer, como você tem encarado a formação afetiva e sexual das crianças? Talvez você esteja naquele grupo que tem receio de falar. Vou falar de corporeidade, de masculinidade, de feminilidade, mas o que falar? Quando falar? Mas será que eu não vou falar demais? Será que eu não vou antecipar alguma coisa? Ou será que eu vou falar de menos e daqui a pouco a criança já escutou em algum outro lugar? Como tratar os desejos? Como falar das distorções? Como a cultura do politicamente correto entra nas nossas vidas hoje em dia? E nós pais, nós adultos que prezamos pela verdadeira educação afetiva e sexual das crianças, precisamos extirpar definitivamente o politicamente correto das nossas casas, das nossas bocas, da nossa formação. Porque não dá para relativizar uma verdade que toca o ser humano de forma tão profunda. Mas muitas vezes nós temos dificuldade, porque vencer o politicamente correto muitas vezes é comprar briga. É comprar briga entre os familiares, é comprar briga no ambiente de trabalho. Então, de fato, nós precisamos escolher as batalhas que nós queremos lutar. Mas tem algumas que não nos cabe mais escolha, porque o que está em jogo é a educação de almas imortais confiadas a nós. Quantos de nós preferimos o silêncio, não porque tem medo necessariamente do politicamente correto, mas medo porque crescemos numa educação puritana também. Tivemos uma formação puritana que olha para o corpo e para o sexo como algo feio, sujo, mal, do qual não pode se falar, para os desejos como algo que só nos causa dificuldade. Quantas mães eu já atendi, já conversei, que me dizem: eu cresci num lar completamente puritano e hoje eu tenho total dificuldade de tocar nesse assunto com a minha filha, com o meu filho. Muitas vezes a formação das crianças vai passar também pela nossa própria formação, né? Formar-se para formar, ser curado para curar as feridas que elas de repente já têm, se são um pouco mais velhas, ou para evitar que elas tenham essas feridas na afetividade, na sexualidade. Outros que deixam de falar, que preferem o silêncio, porque simplesmente não sabem o que falar. Vou falar o quê? Como que eu vou falar? Como que eu vou explicar? Como instrutora do método Creighton, muitas vezes eu atendo mulheres adultas, casadas, já mais velhas, que não têm a menor noção da própria anatomia do sistema reprodutor feminino. Isso é um absurdo. Nós precisamos ter conhecimento dessas coisas básicas, porque também na nossa corporeidade, também na forma como os nossos órgãos reprodutores se manifestam, se expressam, existe um sinal de uma realidade transcendente, um sinal do mistério da pessoa. Então nós precisamos aprender a falar sobre essas realidades. Ainda, né? O silêncio tem um preço muito alto. O silêncio diante dessas realidades pode fazer com que as crianças cresçam num ambiente de profunda deturpação da sexualidade. Muitas vezes, se elas não aprendem a olhar esse sinal visível
como uma expressão de uma realidade invisível, olhar o corpo e a sexualidade como uma expressão do mistério da pessoa, do chamado da pessoa ao amor, pode ser que elas cresçam reduzindo sexualidade à genitalidade. E eu ouso dizer que a grande parte da nossa dificuldade para falar desse tema com as crianças é porque interiormente, também no nosso coração, muitas vezes sexualidade é compreendida de forma reduzida. Nós colocamos como sinônimo sexualidade e genitalidade. Muitas vezes. Por isso que a gente fica sem graça. Nossa, mas o Projeto Crescer tem o intuito de falar com as crianças a partir dos 4 anos de idade. E aí quando a gente fala isso, nossa, mas não é muito cedo? Vocês não acham muito novinhas para poder falar de sexualidade? Não acho. Não achamos. Tá passando da hora, na verdade. Pode começar até um pouco antes essa formação. Mas por que essa surpresa quando tocamos nesse ponto? Porque muitas vezes na nossa cabeça, falar de sexualidade está simplesmente reduzido a informações acerca de processos referentes à genitalidade. E a sexualidade é muito, mas muito mais do que isso. Então precisamos partir desse ponto para educá-las, mas ajudá-las também a partir deste ponto para a sua formação afetiva e sexual. Entender a beleza da feminilidade, entender a beleza da masculinidade, que são conceitos hoje também fluidos no nosso mundo atual. O que é ser homem? Se eu perguntar para os homens aqui, me diz aí um conceito, o que é ser homem? Ou para as mulheres, o que significa ser mulher? Talvez muitos aqui tenham dificuldade de responder, de conceituar. Se teu filho te chegar hoje e perguntar, mãe, pai, o que é ser homem? Ah, filho, então, abrir a porta? O que é ser mulher? Não sei conceituar. E nós precisamos entender que falar de sexualidade passa também por esses conceitos, passa por algo mais amplo acerca da pessoa humana. Quando nós olhamos essa cultura que reduz sexualidade à genitalidade, que reduz o amor ao prazer, à luxúria, nós vemos que os custos disso vão causar mais tarde relações frágeis, uma cultura de utilitarismo nos adolescentes, muitas vezes envolvidos, imersos numa cultura do ficar. Hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas já atualizaram o conceito de ficar. Na época que, olhando as nossas idades, posso dizer de forma geral, o ficar era ali, dar um beijinho, né, numa pessoa numa noite e acabou. Hoje isso, na cabeça de alguns adolescentes, já é um passo a mais. Já é algo muito sério, né? E já existem conceitos criados de tipos de envolvimento e de relações que tocam o corpo e a sexualidade que tem um vínculo ainda menor. E isso causa marcas muito profundas nas crianças, na formação dos pequenos. Então nós precisamos considerar isso, os custos sociais de relações utilitaristas, do descrédito na instituição do matrimônio, na busca de compreender a sua vocação. Se uma criança não sabe quem é, ela não aprende quem é, como que ela vai pensar em viver um matrimônio, em viver um celibato lá na frente? Que jeito? De onde ela vai tirar essas ideias se ela não tem as referências? Os custos afetivos de pessoas imaturas, irresponsáveis, inseguras. Os custos psicológicos, emocionais. Quantos adolescentes que parecem zumbis, sem autoestima, sem sentido na vida, com pensamentos de automutilação, com pensamentos suicidas. Tudo isso porque não se tomou posse da verdade e do dom que significa ser pessoa humana. A educação da afetividade e da sexualidade tem que partir daí. É um desafio? É, mas é possível. Existe uma luz, existe um farol.
E a gente parte da teologia do corpo, a proposta do Projeto Crescer é partir desses ensinamentos, claro, não como o único caminho, mas a nossa ideia é dizer que este pode ser um caminho a ser seguido, é uma ferramenta eficaz para se tratar desse tema, porque a teologia do corpo não é simplesmente uma fala sobre castidade, né, como muitos pensam, mas é uma visão do mundo com base numa antropologia adequada, numa visão adequada do homem, uma visão da pessoa humana compatível com a sua verdadeira natureza. E essa antropologia, então, nos ajuda a determinar o caminho da verdadeira formação humana, da verdadeira educação da afetividade, para que ajudemos as crianças a caminhar rumo a uma maturidade afetiva, para que elas consigam tomar decisões, viver a sua vocação lá na frente, assumir as consequências das suas escolhas, viver uma afetividade, uma sexualidade ordenada, que leve em consideração também os fins elevados, os fins santos disso que Deus nos deu, que é a nossa sexualidade, que são os nossos afetos, para que elas sejam verdadeiramente educadas para a pureza, educadas para uma vida casta, educadas para alcançar o verdadeiro amor, a verdadeira felicidade. Quero ler para vocês um trechinho de um documento muito importante, né? Já deixo aqui para vocês um excelente conteúdo, uma excelente indicação de bibliografia, que é esse aqui, Sexualidade Humana, Verdade e Significado. E esse tema, esse livro aqui, esse documento da igreja, no número 44 vai dizer sobre o dever dos pais. Os pais faltam a um seu dever específico. Se realmente não conferem uma adequada formação à castidade, os pais faltam a um seu dever específico. Eles não deixariam de ser culpados se tolerassem uma formação imoral ou inadequada se tolerassem que uma formação imoral ou inadequada fosse dada aos filhos fora de casa. Ou seja, é direito, é dever, é privilégio dos pais poder se debruçar sobre a formação afetiva e sexual das crianças. É claro, né, que nós estamos falando aqui, né, já passando o olho aqui nas perguntas, nós estamos falando aqui a partir de uma perspectiva católica. O Centro de Estudos Imago Dei é um apostolado católico, mas por mais que em determinados ambientes, como dentro das escolas, por exemplo, infelizmente hoje exista toda essa estrutura que busca nos silenciar para falar de Deus como Criador, como aquele que conhece mais perfeitamente a natureza humana, ainda assim, né, claro, se nós que somos católicos, nós não podemos nos render completamente a uma cultura que tenta nos silenciar nesse aspecto, especialmente quando se trata da formação dos nossos filhos, das crianças que estão sob a nossa responsabilidade. Mas de repente você é um professor, é alguém que está num ambiente que gostaria de fazer um trabalho nesse sentido e não tenha muita condição para isso, mas uma antropologia adequada, ela vem antes mesmo de uma teologia, porque é uma fala sobre o homem. Isso aqui vai servir para qualquer pessoa humana, seja católica, seja cristã, seja budista, hinduísta, não sei, viva qualquer coisa. Se a pessoa existe, se ela tem um corpo e uma alma, os seus afetos, a manifestação da sua sexualidade vai acontecer exatamente da mesma maneira. Então, partir do pressuposto da natureza humana é algo que funciona para qualquer um, porque fala do coração humano, porque fala de uma verdade que vai se manifestar na criança, independente das crenças. Então, é claro, encontrar esse equilíbrio da linguagem, dependendo do ambiente, sem nos rendermos ao politicamente correto, mas também entendendo que qualquer pessoa humana, independente de crença, vai experimentar a formação, desenvolvimento da afetividade e da sexualidade
da mesma maneira, né? Ou de maneira muito semelhante, para não dizer da mesma, porque, claro, cada um é irrepetível. Nós temos a nossa questão genética, tem questões familiares, sociais, culturais, espirituais que vão influenciar essa formação. Mas o que eu quero trazer aqui, né? Cabe, especialmente aos pais, dar a conhecer às crianças os mistérios da vida, dar a conhecer às crianças os mistérios da afetividade e da sexualidade, dar a conhecer como a vida humana vem ao mundo. Não é da cegonha, não é do pé de alface, não é da planta, não é da flor, da rosa, né? Não é de um escorregador que cai do céu. Não, é da união entre um homem e uma mulher. E isso é belo, isso é santo, isso não é sujo, isso é humano. Mas nós precisamos conduzir as crianças para compreender isso, entendendo, antes de tudo, o sentido, o significado das coisas. Antes de falar de processo, falar de sentido. Dar sentido à vivência da nossa sexualidade, da nossa afetividade. Uma tendência puritana, por um lado, ela pode ser prejudicial, né, de não falar de nada disso, porque se entende que, né, a criança se confunde inocência com ignorância, são termos distintos. A criança não conhecer sobre determinado aspecto não quer dizer que ela seja totalmente inocente, e ao mesmo tempo, o fato dela conhecer a verdade sobre determinados fatos, inclusive da vivência da sexualidade, inclusive sobre o seu próprio corpo, não tira delas a inocência. O que tira a inocência é informação deturpada e não informação por si só. O que fere a inocência das crianças é uma informação corrompida. E aí, muitas vezes, fugindo de uma postura puritana, nós tendemos para o outro lado, de falar com leveza. E aqui nós precisamos ter muito cuidado. Eu quero trazer um exemplo que eu vi ontem, né? Inclusive a Marta que está aqui foi que me mandou, né? Não sei se todos viram a propaganda da Gillette. Uma propaganda que saiu agora esses dias. Eles têm produtos de higiene íntima feminina e criaram uma personagem totalmente infantilizada que chama muito, muito, muito a atenção das crianças, e o nome dessa personagem é Pepeca. E essa personagem vai ali, então, usando os produtos daquela marca e ensinando como passar, ensinando como usar e falando das sensações que se tem a utilizar. Qual a necessidade, se é uma marca de produtos para mulheres adultas, qual é a necessidade de infantilizar a propaganda? Cuidado, o alvo não são as mulheres adultas. Mulher adulta não precisa de bonequinha para ensinar a se depilar. Mulher adulta fala disso abertamente. Agora, o alvo são as crianças? O alvo são as meninas adolescentes? Então, e aí a propaganda precisamos falar desses temas com leveza. Leveza não é depravação. Leveza não é pornografia. Leveza é criar um ambiente onde a sacralidade do corpo e do sexo pode ser tratada como ela deve ser tratada, com respeito, com reverência, com referência ao valor intrínseco de tudo isso. Então, não dá para confundir as coisas, né? Porque mesmo uma sutil desorganização do mundo interior da criança, a partir de propagandas como essa, uma vez que ela olha aquilo ali, aquilo vai entrar no imaginário dela, vai corromper a sua memória, vai obscurecer a sua inteligência, vai desorientar a sua vontade. Daqui a pouco ela vai buscar as coisas pelo mero prazer, daqui a pouco ela vai ser conduzida passivamente à depravação, sem nem perceber, sem nem conseguir entender que está sendo conduzida nesse sentido. Então, o que nós precisamos, né?
trazer a verdade. As crianças têm direito à verdade. Não precisamos inventar nomes, não precisamos inventar coisas para nos referir à sacralidade do corpo e da sexualidade. Não estou falando aqui de trazer informações antecipadas para crianças que ainda não têm maturidade suficiente para isso, né? E um dos objetivos do projeto Crescer é trazer os pontos. Então, o que nós devemos tratar em cada faixa etária, ou se não necessariamente por faixa etária, mas quando a criança manifesta maturidade suficiente para esse ponto, né? Nós queremos falar mais profundamente disso, mas dar direito à verdade a elas, o direito a receber as informações verdadeiras e claras, para que elas não sejam expostas a uma ditadura dos instintos, para que a sua afetividade seja bem formada. O que é essa afetividade, né? Aquela reação afetiva em forma de emoções, de sentimentos, de paixões, que se manifesta diante de determinado acontecimento. Todos os acontecimentos causam em nós reações em âmbito das emoções, dos sentimentos, das paixões, que vão nos causar certa repulsa ou que vão nos causar certa atração, desconforto ou conforto, orientando a nossa conduta. Em linhas muito gerais, né, a afetividade seria isso. Ou seja, surge da forma de nós nos relacionarmos com o mundo, com as outras pessoas, conosco mesmos. Ou seja, não tem como evitar as reações afetivas. As crianças vão experimentar isso. O que nós precisamos é orientá-las para que a sua conduta diante dessas reações emocionais, sentimentais e de paixões seja uma conduta adequada, seja uma conduta humana, uma conduta que considere uma hierarquia de valores. Um prazer sexual tem um valor? Tem, mas existem outros valores superiores, como, por exemplo, o valor da pessoa, o valor de um amor verdadeiro, o valor de uma vida casta. A ordenação da afetividade passa não por aniquilar as paixões, os desejos, os afetos, mas por ordená-los, colocar cada coisa no seu devido lugar. E a sexualidade, ou seja, a afetividade, ela é um ponto de interseção, né, entre o nosso corpo e a nossa vida espiritual, a nossa alma, porque aquilo que nós experimentamos às vezes de uma emoção faz as pernas tremerem, faz o coração bater mais rápido. Então, é justamente um ponto de interseção entre corpo e alma. E a sexualidade é um aspecto corpóreo que toca também a afetividade. Falar da corporeidade precisa partir da diferença dos sexos. Falar de afetividade com as meninas não é a mesma coisa de falar de afetividade com os meninos, porque cada um experimenta essas realidades de forma diferente, de forma própria, e nós precisamos conhecer para poder falar com cada um de maneira adequada. Então, para a gente caminhar aqui, quantas horas? Tá, só para caminharmos aqui para fechar esse pensamento e eu poder ir para as perguntas. A sexualidade, então, é um aspecto próprio da pessoa, um aspecto concreto da afetividade, que fala antes de processos, antes de genitalidade, de identidade. A sexualidade está intimamente relacionada a quem nós somos, ao fato de termos sido criados como homem ou como mulher. Fala da nossa dignidade, fala daquilo que irá nos realizar como pessoa. Uma educação afetiva, madura, leva a criança e, mais para frente, o adulto no qual ela irá se transformar a uma vivência ordenada da sua principal vocação enquanto homem ou mulher, qual seja a paternidade e a maternidade. Depois vocês conferem, quem não viu, os stories que eu fiz hoje no Instagram, de um vídeo de uma determinada atriz famosa, falando sobre a maternidade, falando que a maternidade acaba com a mulher.
que deixa a mulher sempre descabelada, sempre tendo que sair de si, tem que olhar para fora, olhar para os outros o tempo inteiro. Isso acaba com a mulher, porque o tempo inteiro tem criança gritando e ela fala um palavrão. E a gente consegue perceber a amargura daquela mulher, falando da maternidade dessa maneira. Por quê? Porque a maturidade humana passa, desemboca, inclui a maternidade e a paternidade. Seja ela espiritual, seja ela biológica. Mas nós precisamos educar as nossas crianças nessa perspectiva. Que os meninos foram criados para ser pais, as meninas foram criadas para ser mães. E aí vocês conseguem fazer a relação, não é o nosso objetivo aqui nessa breve formação de hoje, mas nós precisamos educá-las para compreender isso. Que elas têm essa perspectiva do ser mãe, do ser pai, porque sem isso, quantos problemas, a gente consegue pensar já em vários problemas que surgem daí. De meninos que não entendem a dimensão paternal, de meninas que não entendem a dimensão da maternidade. Ou seja, preparar as crianças para a batalha e prepará-las a partir de uma visão integral, que não fragmenta corpo e alma, mas que considera a criança a partir da sua realidade afetiva, da sua realidade social, da sua realidade corporal, da sua realidade espiritual, porque o ser humano é tudo isso. O ser humano envolve tudo isso. E para que a gente consiga tratar com respeito as coisas verdadeiramente respeitáveis. E aí eu quero encerrar com vocês essa parte mais expositiva, trazendo 4 princípios de uma educação afetiva adequada. 4 princípios operativos, coisas que devem estar em tudo aquilo que a gente fizer no nosso dia a dia. Porque lidar com uma pessoa humana não tem como dar receita de bolo, né? O seu filho não veio com um manual de instruções. Não tem como. Mas nós precisamos nos basear em princípios. Primeiro deles, o princípio da sacralidade. Tudo que formos falar de afetividade e de sexualidade precisa ser tratado com sacralidade, porque é só uma visão que reconhece o valor e a dignidade dessas coisas que é capaz de contrapor uma visão secularizada e banalizada de tudo isso. Não adianta simplesmente eu falar que aquilo ali está errado, eu preciso apresentar algo certo. E é justamente uma visão que segue o princípio da sacralidade. Segundo princípio, o princípio da tempestividade, que quer dizer oferecer às crianças as informações no tempo oportuno, respeitando a individualidade de cada um. Tem crianças de 5 anos que estão prontas para receber determinadas informações, outras não. Tem crianças de 5 anos que já têm dúvidas muito específicas, outras não. Então, respeitar a individualidade e o tempo oportuno para dar as informações. Terceiro princípio, o princípio da decência. Esses princípios também são retirados de alguns documentos da igreja. Princípio da decência, que é dar a informação de forma clara, mas com toda a delicadeza, com toda a reverência, para que não se transforme em tabu, mas também para que não seja um laxismo, uma coisa depravada que se fale de qualquer jeito, em qualquer lugar, sem o mínimo respeito. Então, e o último princípio, o princípio do respeito pela criança. Esse daqui, eu ousaria dizer que talvez seja o mais claro da gente perceber em meio a todos esses problemas que eu mencionei para vocês. O que é o princípio do respeito pela criança? Oferecer essas informações de uma maneira que não seja abusiva, de uma maneira que considere a educação para o amor e o valor da pessoa humana. Ou seja, não apresentar para as crianças imagens que sejam explícitas, especialmente associadas aqui à sexualidade, né? O Projeto Crescer, ele tende a falar da afetividade e da sexualidade. Nós não colocamos isso de forma tão clara nas nossas divulgações, porque vocês sabem bem como é que é, né? Para vocês terem uma ideia, hoje mesmo, na hora do almoço,
derrubaram as nossas plataformas, né? Simplesmente por querer falar do tema. Então, por isso que peço, rezem, né? Rezem muito por esse projeto, se vocês querem que ele continue acontecendo. Mas nós vamos tocar nesses temas também. E aí, a educação também, dentro desse princípio do respeito pela criança, passa por não dar para as crianças informações mentirosas e não inseri-las em conversas, não pedir delas informações sobre o próprio corpo, sobre os seus desejos, né? Então, não dar para elas aquilo que não seja respeitoso para com elas. Por fim, tudo castamente dito, mas tudo dito. Não podemos nos silenciar. O silêncio não é uma opção. Nós precisamos encontrar os meios para falar. E é justamente por isso que nós queremos apresentar o Projeto Crescer, que vai se basear na doutrina católica, que vai se basear também, de forma mais específica, na teologia do corpo de São João Paulo II, esses ensinamentos que respondem quem sou eu e como eu faço para ser feliz. 2 perguntas que tocam muito claramente a nossa afetividade e a nossa sexualidade. 2 perguntas que falam do que significa ser humano e que nos dão um itinerário para tratar com as crianças acerca desses temas. Então, nós queremos apresentar para vocês, né, esse projeto que nasce agora, depois de 3 anos de estudos diretos, né, falando sobre o projeto em si, sobre as crianças em si, e esses mais de 10 anos dedicados ao estudo, à propagação da teologia do corpo. Após algumas formações também que eu cheguei a fazer nos Estados Unidos sobre como pegar os temas da teologia do corpo e destrinchar ali para as crianças, em cada faixa etária, falar o que, né, o que elas estão prontas para ouvir, o que ainda não é muito compatível, seja com a maturidade intelectual, seja com a maturidade emocional, psicológica também, seja com aquilo que às vezes elas nem estão pensando ainda, né? Então, nós delineamos uma estrutura mínima para oferecer para vocês que têm interesse uma formação online, já que muitos não conseguem participar de uma formação presencial e tem pessoas de vários locais, a gente quer expandir essa abordagem acerca da afetividade, da sexualidade. Então, sim, essa formação de hoje marca, né, o lançamento do projeto. Quis trazer já para vocês também alguns conteúdos concretos, algumas reflexões que são importantes como ponto de partida, mas também apresentar o curso, então, que nós vamos lançar, chamado Imersão Crescer, voltado para pais, professores, catequistas, adultos que desejam se formar para formar as crianças. No que consiste esse curso? São 16 aulas gravadas que ficarão disponíveis para vocês, para assistirem quantas vezes quiserem, pausarem onde quiserem. Aulas que trazem a teologia do corpo como um itinerário para essa educação da afetividade e da sexualidade com as crianças. Eu quero compartilhar aqui a minha tela com vocês, rapidamente. Só vou apresentar aqui o projeto e aí eu volto para responder as perguntas também. Deixa eu compartilhar a tela. O link está aí no chat para vocês. Para que vocês conheçam, então, este projeto, né? Projeto Crescer, a formação da afetividade na criança. Nosso intuito é preparar você para ser o protagonista dessa educação da afetividade, da sexualidade das crianças. Especialmente quando nós falamos dos temas associados, dando um spoiler aqui, dos temas associados à entrada na puberdade. Pai e mãe, é muito importante que, se possível, essa informação seja dada por você. Isso faz uma diferença tremenda na maneira como a criança vai assimilar esses temas. Então, nós queremos preparar especialmente os pais, mas também aqueles que ajudam os pais
a formar as crianças na afetividade e na sexualidade. Então, nós temos aqui respostas aos principais questionamentos que as crianças têm, né? Algumas dessas dúvidas, inclusive, que vocês colocaram aqui, para sabermos abordar essas perguntas com elas, qual a melhor maneira de introduzir o assunto para aquelas crianças que, de repente, não se antecipam com as perguntas, ou de lidar com as perguntas quando elas chegam, o que falar, o que não falar. Então, são essas 16 aulas que coloco aqui para vocês. Fica aí na tela para que vocês tenham uma visão geral desse curso. Além dessas 16 aulas gravadas, algumas delas também com material de apoio para que vocês tenham algo a mais para se embasar, para embasar os estudos, para direcionar as reflexões de vocês, para tentar captar os princípios e adaptar a realidade própria de cada um, com algumas indicações de bibliografias. O intuito formar vocês não com receita de bolo. De novo, repito isso, porque é muito importante. Nós tratamos de pessoas e é uma arte formar cada alma imortal e irrepetível. Mas nós queremos fazer essa imersão de uma maneira também que não gere dependência. Dar princípios para que vocês não dependam de mim, né, ou de algum outro formador para falar desse tema, mas para que vocês ganhem conhecimento e autonomia para lidar com as realidades concretas que acontecem dentro de casa. Dar as ferramentas para que vocês sejam os verdadeiros protagonistas dessa formação. E além disso, nós temos alguns bônus inseridos nessa imersão Crescer. Teremos uma aula ao vivo só para responder as perguntas mais latentes que forem surgindo ao longo das aulas, enquanto vocês acompanham as aulas, especialmente para os pais e mães de meninos. Os meninos são muito mais expostos, muito mais cedo, talvez, pela capacidade própria, pelo aspecto próprio de serem mais visuais, mais sensuais, no sentido mais voltados para os sentidos. Eles são muito mais expostos aos temas associados à pornografia, a essa deturpação da pureza. E nós queremos entregar como bônus para vocês uma masterclass chamada Vira Homem, que vai tratar de como preservar a pureza dos meninos. E também um e-book com algumas indicações de filmes, de livros para a formação do imaginário das crianças. Se nós vamos tomar cuidado com tudo aquilo que é ruim, de desenho, de música, de filme, nós precisamos oferecer algo bom para vocês também. E queremos trazer como bônus essas indicações de programas que você tenha em casa. E nós estamos com uma promoção de lançamento desse projeto Crescer, desta imersão Crescer, que vai durar de hoje até o dia 3 de julho. Somente de hoje até o dia 3 de julho, você pode adquirir a imersão com 50% de desconto no valor de R$ 297. Pode esse valor ser pago no Pix, no cartão, no boleto. Então, um preço de fato promocional que agrega um valor muito grande, né? Quero falar aqui, a gente fala de custo, mas eu diria um investimento de fato, porque são frutos de alguns anos dedicados aos estudos, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, a leitura de materiais que infelizmente não encontramos muita coisa sobre esse tema em português. Então o intuito foi de fato buscar uma bibliografia ampla, tentar compilar os pontos principais para trazer para vocês uma formação de qualidade, que trate da formação da afetividade das crianças, da sexualidade das crianças de maneira adequada, de maneira rica, de maneira que de fato seja aplicável, exequível também no dia a dia de vocês. Então, esse valor especial mesmo de lançamento, fica o convite aqui para vocês já garantirem a vaga, já adquirirem
não somente por esse preço, esse bônus, especialmente da aula ao vivo, né, de perguntas e respostas, é para quem adquirir nesse valor promocional também de lançamento, porque a aula vai acontecer daqui a um mês, então dá tempo de vocês assistirem as aulas, né, reassistirem, anotarem as dúvidas e a gente fazer essa aula ao vivo. Deixa eu só parar aqui o compartilhamento. Então, vou responder as perguntas. Oi? Perguntaram. As últimas duas. Tá, perguntaram aqui o acesso de 6 meses. Né? A princípio, são esses 6 meses. Por que nós colocamos 6 meses? A gente tem algumas formações online, né, já disponíveis na nossa plataforma do Centro de Estudos, e a gente percebe que muitas vezes fica ali por um ano, por mais tempo, e as pessoas vão deixando, vão fazendo depois, né, e acabam não assistindo, não imergindo. A ideia é fazer, de fato, uma imersão, inclusive para que vocês consigam aproveitar essa aula ao vivo, né, e tirar as dúvidas, e a gente consiga também oferecer mais coisas pro projeto. Tem muita coisa boa em mente, né? Queremos trazer mais coisas, queremos fazer esse projeto crescer de fato, né? Para que mais conteúdo seja aplicado, mais conteúdo seja oferecido a vocês. Então, a princípio são mesmo esses 6 meses de acesso, né? Mas é tempo suficiente para assistir às formações. Nós procuramos fazer aulas que não sejam tão longas. A gente sabe como é que é a realidade, né? Não dá para uma mãe parar aí 2 horas no dia para poder assistir uma aula com calma, conseguindo mesmo prestar atenção. Então, as aulas são feitas pensando nisso também, bem divididas ali, para que vocês consigam acessar em tempo suficiente. Vou deixar o link na bio do Instagram, né? A promoção já responderam aí até que dia. E eu quero responder algumas perguntas que me chegaram aqui. A abordagem do tema. Mãe, todo mundo diz que sou mais parecida com o papai. Como isso é possível se eu cresci foi dentro de ti? Aqui seria não sei, né, a idade da criança, claro, a gente precisaria de mais informações para dar uma resposta mais completa, mas seria uma excelente oportunidade. 8 anos. 8 anos? Seria uma excelente oportunidade, especialmente já nessa idade, que elas já conseguem diferenciar com muito mais clareza as peculiaridades do masculino e do feminino, para falar sobre isso, para falar da geração de vida da mãe como esse tabernáculo da vida, aquilo que é próprio da mulher, mas também para trazer a realidade da participação do pai na geração da vida, né? E dizer que esses aspectos físicos que podem ser, então, mais parecidos com o pai, partem justamente dessa participação do pai na geração da vida. Então, nessa idade, o ponto que eu trataria era exatamente esse, de trazer a beleza da complementariedade entre homem e mulher. Segunda pergunta. O professor contou e a família ainda não tinha falado ou falou de outra forma. É por isso que a gente quer começar cedo. Porque, guardem uma coisa, a primeira fonte de informação da criança vai virar para ela referência. Se a primeira fonte é os pais, ou alguém que trate a coisa de forma correta e verdadeira, aquilo vai ser a primeira referência dela. Depois ela vai comparar as outras informações com isso. Se ela escuta a verdade primeiro, é muito mais fácil combater as mentiras. Agora, se ela escuta a mentira primeiro, especialmente de alguém que talvez ela goste, né? Muitas vezes é de um professor com quem ela tem uma relação afetiva, ela tem um carinho por aquela pessoa, ela confia naquela pessoa. Se ela escuta uma informação incorreta primeiro, pode ser mais trabalhoso desconstruir aquilo para ela, né? Então, por isso que a gente quer trabalhar cedo. Agora, se isso já aconteceu,
cabe a nós oferecer a verdade à criança e mostrar para ela e conduzi-la aos poucos, na medida da capacidade de conhecimento dela, conduzi-la à própria comparação, a entender por que aquela informação que os pais estão dando é a verdadeira e por que aquilo que ela escutou antes ou em outro lugar é uma informação incorreta. Precisamos dar à criança, ao menos, o direito de escolha verdadeiro. Ela precisa conhecer que existe uma visão da sexualidade humana diferente dessa, com perdão do termo, porcaria que o mundo tem pregado. Nós precisamos mostrar para as crianças que existe uma outra maneira de falar sobre esse assunto. Eu já volto para a pergunta que me chegou antes, mas é porque essa última aqui que a Dariane mandou já toca no assunto. Criança de 9 anos ainda não fez nenhuma pergunta, né? Como introduzir no assunto? Com perguntas. A partir da realidade, né? E no curso nós vamos falar um pouco mais sobre isso, de como responder, né? De onde partir, como partir da realidade, mas partir de realidades do dia a dia. E não esperar pelas perguntas. Nessa idade aí, ela já tá daqui a pouquinho chegando na puberdade. Não dá para esperar mais, né? As coisas precisam ser faladas para que ela esteja bem preparada para isso. Mas a via das perguntas é uma excelente oportunidade. Perguntar o que ela acha, o que ela percebe de determinado assunto e tentar já tocar no tema, lembrando da sexualidade de uma forma mais ampla, né, que integra todo o ser humano e não só a redução à genitalidade. Outra pergunta que chegou. Menina se identifica como menino, mas tem relacionamentos... Menina se identifica como menina, mas tem relacionamentos bissexuais. Após anos se casa com um homem, está agora vivendo sua identidade ou antes também viveu? Bom, esse aqui é um ponto bem delicado, né, da gente falar, porque envolve uma série... A gente precisa entender o que está por trás dessa identificação aqui com o próprio sexo e da própria atração pelo mesmo sexo, né? Mas um ponto, sem condições de entrar em detalhes aqui, realmente precisaria entender melhor o caso, mas... É preciso, na mulher adulta, aqui no caso, que está casada com um homem, buscar entender as feridas que aquele relacionamento causou, tanto para ela mesma, quanto para a maneira como ela vai transmitir a verdade acerca do corpo e do sexo para os filhos, né, que podem advir desse matrimônio. E, no caso ainda lá da criança também, ordenar para a verdade acerca da atração pelo mesmo sexo. A atração, ela pode até existir. Agora, de uma atração que existe para poder viver um relacionamento, nós estamos em dois âmbitos bem, bem distintos. Então, ordenar para que a atração seja compreendida e que a verdade acerca de um relacionamento nesse sentido não seria uma vivência ideal. E a última pergunta... Como abordar e quantos anos é necessário iniciar a fala sobre sexualidade com as crianças? Então, é justamente isso que a gente quer falar, né? Não daria para responder aqui em poucas palavras, né? Mas o projeto, entendemos que, tocando nos assuntos especificamente da teologia do corpo, nós queremos voltar o olhar para as crianças a partir dos 4 anos de idade. Antes disso, a gente acaba trabalhando algo especialmente da afetividade de forma geral, porque a primeira infância da criança é muito importante para isso, mas de forma mais sistemática, a partir dos 4, nós já conseguimos trabalhar os temas. Certo? O nosso tempo está esgotado aqui pelo avançar da hora, né? Mas eu quero convidá-los, então, mais uma vez, a olhar a página do curso, se inscrever no curso, participar desta imersão, né? Tenho certeza que você irá se surpreender, irá gostar do conteúdo. Foi tudo preparado com muito carinho, com muita dedicação, porque nós temos, como filhos de São João Paulo II, aqui no Centro de Estudos Imago Dei, um profundo amor pela pessoa humana.
e de forma muito particular, um profundo amor pelos pequeninos. Deturpar a visão da sexualidade para um adulto é ruim, com certeza é ruim, mas estamos falando de adultos que têm capacidade intelectual e de livre vontade para poder fazer as suas escolhas. Se querem viver aquilo que é errado, enfim, que assumam as consequências. Agora, com as crianças, é muita covardia, né? E nós não nos contentamos em ficar parados. Nós queremos fazer alguma coisa, dar a nossa contribuição para que os pais consigam ajudar as crianças a lutar com os piratas no meio do mar, né, que chegam para afundar o navio e cheguem à terra firme para poder conduzir as crianças ao verdadeiro amor. Então, aproveitem, né, a imersão até o dia 3 de julho e convido também para seguirem o meu Instagram, @LailaCJLSouza, né, o pessoal vai colocar aí para mim, e também o Instagram ImagoDeiTDC, que trata dos temas gerais da teologia do corpo. Nós resolvemos separar o conteúdo do Crescer, especialmente no meu Instagram, só por questões práticas, para ficar mais fácil, mais concentrado. E lá também tem alguns conteúdos que eu estou preparando para vocês diariamente, para a gente tratar um pouco mais sobre esses assuntos, tá bem? Agradeço a participação de vocês, agradeço a confiança, espero que essa aula tenha colaborado com vocês também já nessa formação e quero convidá-los mais uma vez a nos seguir e divulgar esse projeto também, se você gostou, se você se interessou, e a rezar por nós. Contamos muito com as vossas orações, tá bem?